Aleluia. Irmãos, para quem esteve aqui domingo passado, né, nós estávamos nós fomos convidados a ministrar lá na igreja quadrangular de Fundão, né, que estava completando 36 anos, né, Então, 36 anos, né, que ela está lá em Fundão, que ela foi fundada em Fundão. Amém? E nós, é porque nós não lembrei da palavra, mas e nós fomos convidados a poder ministrar uma palavra lá. Amém? E essa palavra, ela falou muito ao meu coração e eu gostaria também de compartilhar com os irmãos aqui. Irmão, não é preguiça do pastor não, tá bom? Só para deixar isso bem claro. É porque eu senti mesmo no coração de poder ministrar essa palavra hoje aqui para a nossa congregação. E em nome de Jesus, eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção nessa palavra, porque ela pode mudar, talvez, a sua vida. Ela pode, talvez, transformar a sua vida numa outra perspectiva. Talvez você estava lutando com você mesmo durante esses anos todos de crente e não achava, talvez, uma resposta para algumas coisas. Talvez esta palavra vai trazer alguma resposta ao seu coração. Amém? E por isso que eu peço você, em nome de Jesus, para poder abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel. E eu gostaria muito, irmãos, que nada nem ninguém pudesse tirar a sua atenção, sabe, desta palavra. Gostaria muito que você pudesse aprender um pouquinho com esta palavra, não com o pastor Leonardo, porque na verdade o homem não pode nada para outro nome, mas o Espírito Santo é que faz as coisas realizarem. Amém? Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 10. Primeiro Samuel capítulo 10, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga aleluia. Opa, então vamos lá. 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 1. Vai nos dizer o seguinte: então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Só uma pausazinha, nós vamos continuar lendo. Aqui, queridos, Samuel estava ungindo a Saul como rei. E ele fala assim: por um acaso, porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? O Senhor não tem ungido a você como herdeiro? Tá? Aí continua, versículo 2: partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelzar, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, o outro levando 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E a ti perguntarão: como estás? E te darão 2 pães
que tomarás da sua mão. Então virás ao outreiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Repete comigo: e te mudarás em outro homem. Vamos lá de novo: e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, não descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás. Fala comigo: 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Amém? Queridos, aqui, deixa sua Bíblia aberta que nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos Samuel. Toda vez que eu trocar os nomes, porque Sassá vai embolar aqui, já embola sem problema. Quanto mais problema assim, você me alerta, tá? Quando eu trocar Samuel por Saul. Aqui Samuel unge a Saul como rei. O povo queria um rei. O povo entra em Canaã, o povo está ali já hospedado em Canaã, e vê os outros povos com reis. O povo sai do Egito pela uma promessa de Deus. O povo atravessa o deserto por 40 anos, vendo milagres de Deus, vendo Deus fazer as coisas. O povo vê o mar se abrindo. O povo passa o mar a seco, aos pés secos. O povo vê o povo do Egito sendo mortos ali, sabe, porque Deus matou o exército egípcio para proteger eles. O povo vê a água da rocha brotar, o povo vê pão do céu cair, sabe, e tal. O povo passa ali 40 anos vendo as maravilhas do Senhor. Quando chega na terra prometida, vê os outros povos com outros reis, com os seus reis que podem ser vistos, reis que podem ser tocados. O povo começa a clamar para si um rei. Eu entendo, querido, que nós temos que tomar cuidado, porque até o momento em que a gente acha que Deus está fazendo as coisas, que a gente contemplando os milagres, a gente vai sendo contemplado, a gente vai vendo os milagres e vai tendo fé. Mas quando o irmão do lado tem algo para poder idolatrar e acha que esse algo, a gente tem uma tendência humana a desviar dos nossos caminhos por causa do outro. Quando o outro ganha um carro, a gente, em vez de ficar alegre e esperar a nossa vez, não, a gente já chega clamando ao Senhor: quero outro carro, quero carro. Quando o outro ganha uma casa, a gente desvia dos nossos caminhos. Mas chega aqui, o povo pede um rei, o povo clama um rei. Samuel vai lá, unge a Saul. Deus mostra, então vai esse aí. E Samuel dá uma ordem para Saul: olha, você vai lá aonde está tendo guerra, vai haver uma guerra, e você espera lá. Você me espera lá durante 7 dias. Você me espera, não faça nada, só me espera. Vai profetizando, vai declarando junto com os outros, mas me espera, porque quando eu chegar, eu vou sacrificar ao Senhor, e Ele vai revelar a direção que você vai ter que tomar. Nesse caso aqui, nessa época aqui, as únicas pessoas que podiam sacrificar ao Senhor eram os profetas, não os reis. Mas amém, vamos lá no capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta aí, capítulo 13.
a partir do verso 8. Amém? Encontraram? Desculpa, vê os 5 e 6. Diz o seguinte: e os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micamás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. Versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse a Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subirás o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o povo, sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Amém? Quem era esse homem segundo o coração de Deus? Quem? Só a Aline respondeu, gente. Vocês estão com medo? Quem era um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia fala isso, que era Davi. Só apertar, vai diminuindo. Irmãos, a gente tem que ter convicção. Amém? O erro faz parte do aprendizado. Amém? Aqui, queridos, você vê que Samuel já declara para Saul que o reino dele foi tirado. Sabe quando aconteceu essa guerra? 1 ano depois da unção. Eu volto a repetir, eu esqueço de ver, irmãos. Mas eu não sei quantos anos Saul reinou sobre Israel. Sei que foram muitos, mas o reino dele foi tirado nesta hora aqui, 1 ano depois, porque ele não confiou nas palavras do profeta, ele não confiou no que o profeta viria ao 7º dia. Gente, nós temos uma certa aversão contra Saul, né? A gente sempre discrimina Saul, a gente sempre vai do lado que Saul é do mal e Davi é do bem. A gente vai a gente tem esse parâmetro entre nós, né? A gente vê Saul como um homem carnal e a gente vê Davi como um homem espiritual. Não está errado, não, isso é certo. Porém, o que significa isso para nós? Esses dois personagens da palavra de Deus, significa as duas personalidades, na verdade os dois governos que nós temos em nós. Há um Saul dentro de nós e há um Davi dentro de nós. Porém, o que Deus faz conosco, o que Deus fez durante toda a sua história, destitui o primeiro para que o segundo governe. Foi assim com Adão, né? Adão, o primeiro Adão, o homem na carne, o homem carnal. O segundo Adão, Cristo Jesus. Nós nascemos em Adão e nós renascemos em Cristo. Amém ou não?
Está concordando comigo ou não, irmão? Amém? Tem várias coisas dentro, vários exemplos na palavra de Deus sobre isso. Saul e Davi. Nós temos Ismael e Isaac. Quem nasceu primeiro, Ismael ou Isaac? Ismael nasceu primeiro. Abraão tinha uma promessa de um filho, só que Abraão adiantou, não soube esperar no Senhor. A sua mulher, as situações, né, as circunstâncias não favoreciam, porque Sara era estéril. Além de estéril, Sara tinha 90 anos de idade, Abraão tinha 100 anos de idade. Então as coisas não eram meio que favoráveis para ter o filho. Sara logo se prontifica, coloca Agar, né, para se relacionar com seu marido, porque o fruto da escrava pertencia aos patrões, era assim que funcionava. Veio Ismael, só que não era o filho da promessa. O que Deus faz? Manda embora Ismael e Agar, para que Isaac possa reinar. Nós temos essa parte, nós temos Esaú e Jacó. Essa história é muito forte, irmãos, de Esaú e de Jacó, porque nós temos o que antecede, né, Esaú e Jacó. Nós temos a história da igreja. Isaac, como Cristo, representa ele exemplifica Cristo para nós. Porque seu pai Abraão vai lá e chama um moço e fala assim: vai buscar uma esposa para Isaac. Esse moço é uma espécie de Espírito Santo que saiu à procura da noiva, a noiva para Isaac. E Rebeca, ele encontra Rebeca, e Rebeca é a igreja, representa a igreja. E isso traz para nós ainda mais convicção. Por quê? Porque quando Rebeca fica grávida, e ela sente algo diferente dentro de si, né? Os meninos começam a brigar lá dentro, né? Eu não sei se com a Vanessa era assim, Isaac, Isadora, né? Mas a Rebeca, os meninos brigavam, e não tinha ultrassonografia na época, não tinha um ginecologista na época. Mas Rebeca vai para a oração, e quando Rebeca vai para a oração, Deus revela para ela: olha, dentro de você tem 2 reinos, e o segundo governará sobre o primeiro. Aí a gente conhece a história que nasce Esaú, e Jacó vem agarrado no calcanhar, né? E na hora ali da bênção de Isaac, né, para Esaú, Jacó entra, faz um cambalacho lá com sua mãe, e a bênção vai para ele. Mas é tudo arranjado, porque Deus destitui primeiro, para que o outro possa, para que o segundo venha, né? Nós temos Manassés e Efraim, que eram os 2 filhos de José. E quando Jacó vai liberar uma bênção sobre os seus netos, Jacó coloca a mão esquerda sobre Manassés e a mão direita sobre Efraim. José vai lá e entra no meio e fala assim: não, pai, você está com as mãos trocadas. Ele falou: não, assim vai permanecer, o primeiro, o segundo vai reinar sobre o primeiro. Sabe, nós temos vários exemplos. Nós temos o primeiro templo erguido por Salomão, e aí vem Nabucodonosor e destrói o primeiro templo. O povo volta do cativeiro e começa a reconstruir o templo. E aí Deus lança aquela palavra: a glória será maior do que a primeira. Sabe, a Bíblia tem essas coisas, queridos, e falam para nós que sempre o segundo governo tem que sobressair sobre o primeiro. É algo assim, né? Eu gosto de usar o exemplo do pastor Antes, que quando ele ministrou isso ficou gravado dentro de mim. E eu uso esse exemplo para onde que eu vou, em qualquer lugar. Porque há 2 governos dentro de nós. O pastor Anderson exemplificou: há 2 leões dentro de nós, que é o leão da carne e o leão do espírito. E nós decidimos a qual leão
nós iremos alimentar. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, os dois irão brigar. Os dois irão brigar. O mais alimentado sobressairá sobre o menos alimentado. Então, quando o pastor Anderson trouxe esse exemplo para mim, fica bom. Eu acho que isso faz um bocado de ano, né, pastor? Faz tempo, um bocado de ano. Isso ficou gravado. Há 2 leões dentro de nós, há 2 governos dentro de nós, sabe? E nós precisamos, irmãos, deixar que o segundo governe. Por quê, queridos? Olha só, Saul não foi reprovado, queridos, porque ele era um homem mau. Ele foi reprovado porque não conseguiu entrar naquilo que Deus tinha para ele, por causa do medo. Sabe, às vezes nós nos deixamos, nos acovardamos de coisas que Deus tem para nós, por causa do medo, por causa da incerteza, da insegurança. Toda a nossa incerteza e toda a nossa insegurança revela que nós não confiamos em Deus tanto assim como nós dizemos. Quando nós temos incerteza e insegurança de coisas de Deus para nós, queridos, e nós dentro disso nós nos acovardamos, nós declaramos que Deus não é tão poderoso assim. Volta aí na sua Bíblia, querido, lá no mesmo capítulo 10, a partir do verso 17. Vai dizer o seguinte, convocou, pois, Saul o povo ao Senhor. Samuel. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor. E em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos familiares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, pois não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Deixa sua Bíblia aberta aí. Olha só, o camarada recebe a unção. Olha, você vai reinar, vai acontecer isso e isso. É a mesma coisa quando nós recebemos uma palavra profética para nós. Quando Deus coloca alguma coisa em nossas mãos para poder fazer, ou realizar. Saul recebeu aquela palavra que ele seria rei. E aí o que Deus faz? Deus tem que confirmar isso diante do povo. Só estava Samuel e Saul quando ele foi ungido rei, mas Deus precisava confirmar o reinado dele sobre o povo. O que Samuel fez? Reuniu o povo. Para quê? Para que Deus pudesse revelar. E ali separou o povo pelas suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim saiu a sorte sobre a família de Matri, e sobre a família de Matri saiu a sorte sobre Saul. O problema é que quando a sorte caiu sobre Saul, quando Deus revela que é Saul o rei, o povo não encontra ele. O povo não encontra Saul. E a palavra, aí o povo volta para Deus: opa, é esse mesmo? É Saul mesmo? Deus vai lá e confirma: não, é Saul mesmo. Mas onde que ele está? E Deus revela a Samuel: vai lá que ele está no meio das bagagens.
Vai lá que está no meio das bagagens. Quando o Samuel vai lá, o cara está lá escondido no meio da bagagem. As bagagens são tudo aquilo que a gente usa de desculpa para não fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. As bagagens talvez seja, eu sou tímido demais para isso. A bagagem talvez seja, eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho com isso, olha, minha cabeça não consegue, olha, eu não consigo, não faço isso, não faço aquilo outro. Se você olhar, todos os discípulos de Jesus tinham algo para fazer. Deus não chama desocupado, porque o desocupado vai agir relaxadamente, mas aquela pessoa que é ocupada, aquela pessoa vai agir de forma responsável com as coisas do Senhor. Então nós precisamos entender que essas bagagens aqui que Saul se escondeu para nós, é todas as desculpas que nós usamos para não ouvir a voz de Deus ou não para atender um pedido do Senhor. Eu fico olhando, irmãos, infelizmente eu sou um cara que repara muito, sabe? E não é exaltação nem nada, mas vai chegar domingo que vem, e eu sei quem é que faltou no domingo que vem, que teve aqui e que não estava, sabe? Porque eu reparo muito. E aí a Elô estava aqui falando aqui, olha, levante suas mãos, adore ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta, porque nós somos assim. Porque se ela tivesse falado assim, estende suas mãos no sentido de receber, era na hora, vrap. Mas para estender as nossas mãos, para levantar uma adoração a Deus é difícil. Para bater o joelho no chão, para fazer um pedido para Deus é na hora. Eis-me aqui, Senhor, estou precisando disso, daquilo outro. Mas para levantar uma adoração, irmão, é complicado. A gente se esconde nas bagagens. A gente se esconde talvez nas bagagens. Não, tá pedindo para eu repetir, tá pedindo para isso. A gente vai caindo nessas conversinhas. Diga aí para o seu irmão do lado. Não vou dizer não. Porque não. A gente vai caindo nessas conversinhas. Talvez o irmão do seu lado estava precisando de uma palavra profética que saísse da sua boca. E naquela hora. Então, para a gente poder clamar ao Senhor, porque Saul foi até Samuel para pedir uma orientação de Deus para achar as jumentas do seu pai. Então, para poder achar as jumentas do pai, Saul foi atrás do profeta. Mas para ele assumir um compromisso diante do povo, ele se escondeu atrás das bagagens. Aí a gente vê a revelação da questão da carne. Mas bem, aqui Saul recebe essa orientação. Saul é levantado como rei, ungido, e sai para a batalha que nós lemos lá no capítulo 13. Saul chega lá a ponto de bala. No meio do capítulo 10 ao capítulo 13 há uma outra guerra que ele vai e ele vence. Mas é nessa guerra contra os filisteus que ele vai ser provado diante do Senhor. É nessa guerra contra os filisteus, irmãos, cada guerra do Velho Testamento que o povo de Israel enfrentou, significa ali, é uma casta de demônio que precisa ser vencida. Nesse caso dos filisteus aqui, os filisteus representam uma casta de demônio que atinge no medo, que vai no medo. Israel precisa vencer isso. Porque os filisteus é o que? São gigantes. Lembra de Davi e Golias? Gigante. E gigante a gente não vence com oração. Gigante a gente enfrenta. O medo a gente enfrenta. Samuel está aqui diante dos filisteus. Os filisteus de um lado do morro, o povo de Israel do outro lado do morro, e tal, esbravejando. O povo estava junto com Samuel, com Saul ali. Só que vai passando os dias, os filisteus vão se aproximando e o povo vai saindo fora. Mas ele tinha uma palavra: espera 7 dias. No 7º dia eu vou descer. Chegou o 7º dia, ele não teve até meia-noite, irmãos, era o 7º dia.
Mas ele achou que Samuel não viria. Quando o Senhor não responde a oração, o que nós devemos fazer, irmãos? Continuar orando, continuar esperando. Não é agir com a nossa própria vontade, não é agir com as nossas próprias forças, é continuar perseverando em oração, porque talvez a resposta, irmãos, coisas de Deus é de uma hora para outra, é no start. Como eu dei o exemplo lá na igreja, quando passa uma estação do verão para o outono, eu não sei, do verão para a primavera, é verão, primavera, verão, outono. Quando passa do verão para o outono, não é, as pessoas, né, até no rádio eu já ouvi, olha, às 17h58 vai ser outono, a partir daí é outono. Mas a gente não vê a virada do tempo nessa hora, né? O tempo não muda naquele minuto, do verão para o outono, as coisas vão graduais. Mas as coisas de Deus não, as coisas de Deus são instantâneas. Quando Deus precisa virar uma chave na nossa vida, é uma coisa instantânea. Por isso que a gente precisa perseverar em oração. Porque não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor, sabe? Deus muda a nossa história, é imediato. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, e o pastor falando que estava construindo uma igreja, não sei aonde, no interior, deu a entender que era no interior da Bahia. E acabou o cimento. Acabou o cimento, e os pedreiros chegaram para ele e falaram assim: pastor, acabou o cimento e tal, e aí é para vir amanhã? Ele falou: pode vir amanhã, mas não tem cimento. Não, mas pode vir amanhã que nós vamos trabalhar. E na noite, o médico da cidade precisou de uma ajuda dele. Ele abriu a porta da sua casa, o médico da cidade era uma cidade de interior e tal, ele acolheu o médico da cidade com a sua família, alimentou o médico da cidade com a sua família, e no outro dia cedo, o médico falou assim: ô pastor, eu sei que você está construindo, então para agradecer ao Senhor aí, tal, está aqui, ó, 10 sacos de cimento, deu o valor de 10 sacos de cimento, e ele imediatamente pediu ainda o médico para ir lá pagar os 10 sacos de cimento e mandar bater os sacos de cimento da igreja. E os irmãos fizeram isso, e quando os pedreiros chegaram lá, já estavam lá os 10 sacos de cimento para trabalhar. Quando Deus precisa fazer as coisas, Ele não faz as coisas, sabe, alguém bate na sua porta, aqui, ó, Deus mandou te trazer. Sabe, alguém te liga e resolve o problema. Porque Deus é assim. Agora Saul não teve paciência de esperar no Senhor e sacrificou ao Senhor. Por isso é que ele foi destituído daquilo que Deus tinha para ele. Ele não foi destituído porque é uma pessoa má, mas ele foi destituído porque não deixou Deus fazer as coisas que precisavam ser feitas na sua vida, para ele entrar naquilo que Deus tinha para ele, por causa do medo. Quando ele olhou o povo indo embora, quando ele olhou os filisteus chegando, ele falou: não, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, é a mesma coisa, a Covid, o negócio, não, eu preciso, eu não sei, e não confia no Senhor. Eu só vou sair de casa, querido, não estou mandando você sair de casa não, sai de casa com cuidado, viva a sua vida, porque tem gente que está esperando ainda a vacina para continuar vivendo, sabe? Deus está falando, Deus está mandando, Deus está orientando a viver. Queridos, olha só, a gente estava conversando hoje lá no aniversário da pastora Sônia. Depois você dá parabéns para a pastora Sônia, ela fez o aniversário, foi anteontem, né? Meio século de vida. Pastora Sônia, vou entregar o pastor, ele falou assim: dá para esperar um tempo para chegar lá, né? Ele não tem pressa de chegar lá não. Mas a gente estava conversando lá no aniversário da pastora Sônia. Queridos, no mundo morreu um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Se alguém tem esse dado sobre o coronavírus, amém? No mundo morreu um pouco mais de 1 milhão de pessoas, certo? No Brasil morreu, né, mais de 170 mil pessoas, né, com quase 7 milhões de infectados, ou mais de 7 milhões de infectados.
Olha só, morreu, alguém sabe mais ou menos o dado mais preciso? Não, mas eu sei que é um pouco mais de 1 milhão de pessoas no mundo, tá certo? No ano passado, morreram 1.450.000 pessoas de tuberculose. Mandaram você ficar em casa no ano passado? Não mandou. 1.450.000 pessoas de tuberculose. E a tuberculose se pega praticamente igual ao coronavírus. Sabe? Então por que ninguém mandou a gente ficar em casa? Se cuidar o ano passado? Será que está faltando a gente despertar para as coisas do Senhor, irmãos? Aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu não estou falando para você sair aí, sabe, beijando todo mundo, abraçando todo mundo, não. Mas tem pessoas que estão deixando de viver. E esse deixar de viver não é confiar no Cristo, no Deus vivo. Não é confiar. Eu não sei se eu volto lá na igreja do Rafael mais, mas eu falei assim, irmãos, tem uma canção bonita que eu gosto de cantar, e diz assim: porque Ele vive, não é? Alguém sabe a segunda estrofe aí rapidinho, sem cantar? Oi? Não, a segunda estrofe. E quando enfim, é isso aí, não sei. Chegar a hora em que enfrentarei. Olha a segunda frase. Terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo estás. Sabe, eu não sei se essa canção é de alguém desconhecido, mas eu sei que ela foi escrita em uma situação muito complicada, difícil. E aí a gente vai e canta. E aí vocês precisam ver, a igreja toda cantou. Aí eu fui e falei: se você que teve medo do Covid, irmão, você não deveria, você acabou de mentir cantando essa canção. Você é um mentiroso. Se você tem medo da morte e canta essa canção, irmão, você é um mentiroso. E eu te digo, toda afirmação, sendo mentiroso, você vai para o inferno. Por quê, queridos? Porque se nós não confiamos num Deus ou na palavra de Deus, sabe, naquilo que Deus tem para nós, e nós andamos conforme nós achamos, a nossa vida não está no Senhor, nas mãos dEle. Deus só pode ter compromisso comigo. Olha só, é diferente ter um compromisso comigo e ter um compromisso com a palavra. Com a palavra de Deus, Ele tem compromisso. A palavra dele, Ele tem compromisso. Amém ou não? Mas ele só pode firmar um compromisso comigo se eu firmo um compromisso com Ele. Ele só tem a minha vida se eu dou a minha vida para Ele, se eu dou a minha vida para Ele. Sabe, nós recebemos promessas. Essa canção, irmãos, fala que eu verei a glória. Eu verei a glória. Queridos, se a gente não morrer, sabe, vivendo, servindo a Cristo, se nós, sabe, não, amém aqui, irmão? Se nós não morrermos servindo a Cristo, nós estamos na glória, nós estamos vendo a glória de Deus. Agora, se nós morremos em Cristo Jesus, nós veremos a glória. De qualquer forma, nós veremos a glória de Deus. Está compreendendo o que nós estamos falando? Então não adianta a gente declarar uma coisa com a boca, com os lábios, sendo que o nosso coração não está no Senhor. Samuel aqui, sabe, era um homem que Deus tinha escolhido, porque o povo pediu e Deus ungiu.
Da mesma forma que Deus ungiu a Saul, Deus ungiu a Davi. Só que Deus unge a Davi desabilitando a Saul. Por quê? Porque esses dois reinos estão em nós, irmãos. Esses dois reinos vivem em nós. Saul vive em nós e Davi vive em nós. Nós precisamos destituir Saul. O que Saul representa? A nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. É isso que Saul representa. O que Davi representa? O reinado de Deus, o reino espiritual. Então o primeiro tem que ser desabilitado para que o segundo possa reinar. Quando a carne está agitada, quando Saul estava agitado, nervoso lá, chutando balde, o que acontecia? Ele mandava vir um arpista. E quem era o arpista? Davi. Diz a palavra de Deus que Davi tocava harpa e Saul se acalmava. Quando a nossa carne, irmãos, está enfurecida, vamos chamar a parte espiritual. Porque quando a parte espiritual sobressai sobre a parte carnal, a parte carnal ela se coloca no seu lugar. Ela se humilha. Por quê? Porque o que tem que reinar dentro de nós é a nossa parte espiritual. Irmãos, nós estamos encaminhando, nós precisamos, sabe? É preciso que Saul morra dentro de nós, para que Davi possa reinar. Sabe, foi assim com Adão. O primeiro homem perde, destabiliza. Por quê? Porque a carne vem e floresce. Adão cai no pecado, ele vai comer da árvore do bem e do mal. Querido, não havia só essa árvore lá, havia outra árvore, a árvore da vida, mas Adão preferiu comer da árvore do fruto do bem e do mal. Ele queria conhecer o mal, em vez dele preferir a vida, não. Ele preferiu conhecer o que era bom e o que era ruim, o que era do bem e o que era do mal. A serpente vira para Eva e fala: olha, você será como Deus. A nossa ganância de ser melhor, o nosso eu floresceu. Adão vai lá e come da carne. Quando Deus vem, come do fruto. Quando Deus vem na viração do dia, quem ele procura? Adão. Deus não correu na árvore para ver se o fruto estava lá. Não. Deus correu atrás de Adão. Deus não sentiu a falta do fruto da árvore. Deus sentiu a falta do encontro com Adão. Quando a gente deixa a carne prevalecer, a gente foge de Cristo. A gente foge de Deus. Sabe, nós não podemos deixar que isso aconteça, querido. Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer o medo, sabe, que há dentro de nós de realizar as coisas do Senhor. Olhe para o seu lado e olhe as coisas que estão à sua volta. Sabe, é difícil, eu não vou usar isso, mas o sentimento, eu fico olhando a Laura, por exemplo. O que vai ser da Laura? O que vai ser da geração da Laura daqui a alguns anos? O que nós estamos passando para os nossos filhos? Eu falo da geração porque quando a gente conhece, a gente conversa, sabe, o que será dos meus netos? Porque nós estamos vivendo num mundo meio que acovardado. O que será das próximas profissões, dos próximos, sabe, das próximas gerações como profissionais? Porque essa adolescência está querendo virar mais youtuber do que médico. Eles se espelham naqueles que nós estamos apresentando para eles. Sabe, um médico ganha bem, irmão?
Amém ou não? Amém ou não? Ganha. Qual o salário de um médico em média? Mais ou menos 10 mil, 20 mil? Vamos pôr 20 mil reais, beleza? Em média. Alguns tiram muito mais do que isso, mas vamos colocar mais ou menos isso. 20 mil reais. Aí a pessoa chega lá no Instagram e faz uma caretinha assim. Aí tá, vamos curtir, vamos lá, vamos seguir. E por causa de uma caretinha besta como essa, por causa de uma brincadeira boba como essa, a pessoa está ganhando 50, 100, 1 milhão. E eu acho que foi a Camila que disse isso aqui. Que bom é ter bons pregadores aqui na igreja, né? Que a gente vai. Vocês acham que eu não reparo? Eu reparo, eu vou, anoto. A Camila disse que essa geração a gente está procurando pessoas para seguir. Nós estamos procurando pessoas para a gente poder seguir. Virou moda para nós. E a única pessoa que nós temos que seguir é Cristo. Eu não estou falando que você não tem que ter uma diversão, uma descontração. Isso não pode ser primazia na sua vida. Porque o que nós estamos ensinando para a próxima geração. Por isso que eu falei da Laura. Nós temos um compromisso com a geração da Laura de passar o bastão. Agora nós vamos passar o bastão do medo. Nós vamos passar o bastão da covardia. A maioria de nós aqui temos filhos. Qual é a igreja? Qual é a igreja que eles vão assumir? Se eles vão assumir, qual é a igreja que eles vão pegar na mão? Sabe, isso me dá uma preocupação. Quem é que vai subir nesse púlpito daqui a 40 anos? Quem é que vai estar dirigindo daqui a 30 anos? Sabe? Porque o pessoal que estava aqui, cantando aqui, vai estar com a voz meio cansadinha daqui a 40 anos, daqui a 30 anos. Quero te lançar maldição por ninguém não, mas olha lá se não tiver morrido. Sabe? Wesley, guitarrista. Rapaz, daqui a 40 anos o cara está com 80. Os dedinhos fazendo aqui negócio, né? Quem é que vai assumir? E as canções que irão ser cantadas? Será que vai ser mais para atrair ou mais para adorar? Isso me preocupa, irmãos, não só aqui na nossa congregação, mas isso me preocupa de um modo geral. Mas se a gente mudar, nós estamos precisando, querido, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Ainda mais agora, depois do Covid, ou durante o Covid. Não é porque morreram não, é porque a maioria ficou covarde. Sabe, nós precisamos, a obra precisa, o reino precisa. Se o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, se nós, aquilo que nós declaramos que Ele tem poder nos céus e na terra, embaixo da terra, sabe, se isso não for suficiente para nós, queridos, é melhor a gente ir para o mundo, porque a gente está deixando de alimentar a carne no mundo, para servir um Deus que não é Deus suficiente para nós. Você está perdendo tempo aqui na igreja. Você está perdendo tempo sendo chamado de crente, se você não vive plenamente nas mãos do seu Deus. Você está perdendo tempo, sabe? Porque isso que Davi viveu, Davi foi exaltado como rei, sendo ainda Saul rei. Davi foi ungido rei, sendo ainda Saul rei. Então lute
contra a primeira pessoa, o primeiro governo que está aí tentando massacrar você, jogar você no chão, porque o segundo, aquilo que Deus já exaltou, já está dentro de você. Você só precisa, destituir Saul da sua vida. Você só precisa fazer isso. O medo, queridos, são gigantes, sim, que lutam contra nós. E nós precisamos o quê? Não é orar. Orar nós já oramos. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos tomar atitude. O medo, a gente enfrenta. O que Davi fez? Davi olhou Golias lá. E Golias se exaltando. Davi falou: quem é esse incircunciso? Vou lá, vou enfrentar. E está falando: eu vou contra ele, porque maior é o que está comigo. Chega diante do rei e fala: pode deixar, rei, que eu vou enfrentar. A primeira coisa que, quando Davi fala com o rei que ele vai enfrentar Golias, a primeira coisa que Saul faz é falar assim: ó, toma aqui minha armadura. Quantos dentro de nós, irmãos, no nosso meio, está dando para os outros as atribuições que Deus te deu? Quantos estão se acovardando e dando para os outros as qualidades que Deus deu? Não vai no meu lugar. O medo a gente tem que enfrentar. Davi enfrentou Golias e derrotou Golias. Quer ver uma coisa? Eu sei, irmãos, eu sei de algumas aqui, mas não é nada pessoal não. Deixa eu só falar aqui. O medo é como aquela irmã que tira a carteira de motorista e até hoje não pegou um carro. Só o último carro foi da autoescola. E não enfrenta por causa do medo. Não adianta orar não, porque o medo sai quando você entra dentro do carro, liga ele e vai. Aí você vê, o governo do estado já falou que você pode dirigir. A polícia já falou que você pode dirigir. O seu marido já falou que você pode dirigir. Todo mundo já falou que você pode dirigir. Mas o medo te bloqueia. O medo só vai sair quando você entrar dentro do carro. Fala: marido, a nossa poupança está lá. Se caso alguma coisa der problema, mas enfrenta. É assim, para a gente poder terminar. Eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 6. Aqui a gente termina. Verso 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu estava na sua casa dormindo tranquilo. E quando Geazi sai da casa de Eliseu, olha, a cidade está toda cercada pelo exército, se eu não me engano, dos midianitas. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Pelo exército dos midianitas. Eles estavam pelejando contra Israel. O moço chega na porta, olha, volta para dentro da casa e fala: ai, meu senhor, o que será de nós? O que nós vamos fazer? Versículo 16. E ele disse: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a palavra de Eliseu: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eu digo para você pelo Espírito hoje, mais são os que estão com você do que os que estão no mundo. Maior é aquele que está com você, meu irmão, minha irmã, do que aquele que está no mundo. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu foi aquele que sucedeu Elias. Na Bíblia está escrito que Elias, pelo menos eu estou falando que a Bíblia relata, ele fez 7 de grandes milagres. E Eliseu pede porção dobrada do Espírito de Elias. E Eliseu na Bíblia está 14 milagres que ele fez. Era um cara que tinha muita intimidade com o Senhor, muito relacionamento com o Senhor. Eliseu poderia ter orado assim: Senhor, cai fogo do céu, como o Senhor fez lá no Monte Carmelo e matou, e lambeu, e nós matamos todos os profetas de Baal. Cai fogo do céu e queima esse exército aqui. Eliseu tinha essa autoridade, esse relacionamento com Deus. Mas a oração de Eliseu é a seguinte: Senhor, abra os olhos do moço. Aquele homem era cego? Não. Os olhos que Eliseu estava falando são os olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos, para que a gente veja a glória que há sobre a nossa vida da parte do Senhor. Os nossos olhos espirituais, eles precisam estar abertos, para a gente ver os anjos do Senhor nos guardando todos os dias, guardando o nosso lar, o nosso caminhada. Nós precisamos ter os olhos abertos para aquilo que Deus coloca dentro de nós, e nós precisamos fazer. Nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Sabe, o mundo espiritual a gente não vê, mas não é por ver, é crer. A gente precisa crer. O mundo espiritual, ele age dessa forma no nosso crer. Sabe, dentro desse agir. Queridos, nós precisamos estar entusiasmados pelas coisas do Senhor. Nós precisamos estar empolgados pelas coisas de Deus, e nós não podemos dar margem para as coisas naturais para a nossa carne, porque ela sempre vai lutar a seu favor. Sabe, ao nosso conforto. Se Deus está pedindo de você um sacrifício, faça. Se Deus está pedindo para que você assuma posições diante dEle, no reino dEle, na obra dEle, faça isso, porque maior é o que está com você. Sabe, não olhe para a sua capacidade. Não tenho capacidade para isso, não sei me lidar com isso, não sei o quê. Tudo vem de Deus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Ele só precisa de alguém que esteja disponível e disposto. Pare de olhar para o seu próprio umbigo, irmãos. Há muita gente aí perecendo, porque a gente não se aprumou, a gente não se colocou na brecha, a gente não se colocou na posição. Sabe, pessoas acham que o reino de Deus é como lá no mundo. Não.
nosso coração é provado para ver se a gente está em Deus ou não. Irmãos, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Aquele que ama a sua vida perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, esse vai recebê-la. Está na hora da gente se aprumar, irmãos. Está na hora de você pedir para os seus olhos espirituais serem abertos. Há tantas coisas que Deus está querendo fazer através de nós, queridos. Nós estamos relaxados, nós estamos com medo, nós estamos nos acovardando. Se posicione diante do Senhor, que você vai ver a glória dele fluindo sobre a sua vida. Sabe, pegando só, vou terminar mesmo, irmãos. Mas as pessoas às vezes ficam com medo de se lançar. Dá honra que tem honra, e a Fernanda veio aqui dar o testemunho. E esse casal é tão abençoado, Fernanda e Mauro, sabe, pelo fato do coração generoso, da generosidade. Eu sei que tem muitos aqui que também são muito generosos, mas só estou colocando o exemplo. Desde a nossa primeira ação social, o coração deles de abençoar, sabe, a gente, na primeira nós fomos lá para o Lameirão, era a nossa primeira experiência como ação social. A gente rachou para aquele lugar, sabe, um lugar pobre, de gente simples, de gente carente, sabe. Eu estou falando porque não é para exaltar eles não, porque eles não precisam disso, porque o Senhor já está, sabe, se encaminhando disso. Mas eu lembro dos kits de higiene bucal que a Fernanda e o Mauro doaram para aquela ação social. Os dois estavam chegando na igreja ainda, não era isso, Mauro? Chegando na igreja ainda, se lambrecando de molho de cachorro quente lá para colocar, sabe? E hoje a Fernanda tem, sabe, o consultório dela, para a glória do Senhor. Eu estou falando disso porque o nosso Deus, Ele é generoso também para nos abençoar, irmãos. Todas as nossas ações sociais, o Mauro estava lá junto. Na última foi em Pancas, né, Mauro? Fomos visitar algumas famílias, ajudar algumas crianças, ajudar algumas famílias. E Deus tem acrescentado na vida deles assim de forma tremenda, abençoado. Lutas, sabe, com força, mas estão firmes aí. Estar com o Senhor não é isenção de luta, não, irmão. Estar com o Senhor é certeza da vitória. É diferente uma coisa da outra. Sabe, eu estou dando esse exemplo porque eles poderiam estar em outro lugar, eles poderiam servir ao Senhor em outro lugar, em outra situação, mas decidiram estar aqui servindo ao Senhor. E serve, e abençoa. Não se acovarde. Se o Senhor te pediu, dê. Se o Senhor está exigindo alguma coisa de você, faça. Porque Ele vai te dar coisas muito maiores do que você pensa e que você imagina. Sabe? Se você está ouvindo essa ministração e você vê que está dentro de você algo que luta dentro de você, a carne lutando por Espírito, querido, hoje é o seu dia de você entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor para que, sabe, o divino reine sobre o natural.